Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu escolhi um assunto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a obsessão durante as cerimônias de ayahuasca. Então eu já vou pedir aquele like, deixa o seu like aí no vídeo para a plataforma entender que essa mensagem é boa e mandar para mais pessoas e se inscreva no canal. Bem, gente, como acontece? É possível acontecer obsessores durante um ritual com ayahuasca? Bem, estou eu aqui para provar que isso é possível e para te auxiliar caso você seja um médium, caso você tenha mediunidade e isso venha acontecer. Aí você deve estar se perguntando, mas uma casa de ayahuasca, mais uma casa de santo daime, tem os guardiões, tem as egrégoras de luz, não é para ter proteção? Como que esses obsessores entram? Bem, se eles entram e se eles apresentam, se tem humanos ali, né? Humanos consagrando com intuito de cura, toda vez que um ser humano procura o autoconhecimento e procura a cura, os espíritos que acompanham esse ser humano também está evoluindo junto, seja mentores ou seja encostos obsessores. Então, assim, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque comigo aconteceu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aliás, eu achava que por ser uma casa sagrada, um lugar onde estávamos ali com rezos, com oração, com guardiões, com o padrinho, a padrinha, a dona da casa, bem firmado nas egrégoras de luz, isso não acontecia, mas isso acontece. E por que acontece? Primeiro, a espiritualidade permite. A espiritualidade maior, o nosso Deus divino, Criador, energia criadora, o que você quiser acreditar, permite que esses irmãos, eu gosto de mencionar irmãos, porque muitas vezes as pessoas que estão aí começando a aflorar a sua mediunidade têm medo, têm muito medo. Eu também tinha. E hoje em dia eu falo que eu não sou tão corajosa assim. Tem algumas coisas que eu ainda não vi quando eu vejo pela primeira vez que causa aí um desconforto, isso é comum. Mas principalmente no comecinho, quando a mediunidade ali está começando a aflorar, a gente imagina que a gente vai ver só seres de luz, né? Eu vou fazer conexão com os meus mentores, eu vou sentir a presença deles, anjos de luz. Sim, isso vai acontecer, mas vai acontecer também de irmãos, espíritos sofredores, encostos, espíritos perdidos também se aproximarem de você, porque um médium ele funciona como um para-raio. Então, ele vai atrair espíritos, ele vai sentir, ele vai muitas vezes se comunicar, ele vai ver, ele vai ouvir, muitas vezes telepaticamente, né? Ter aí uma conexão, o clareaudiente vai escutar, né? Vozes mesmo, o clarividente vai ver imagens, enfim, tem um monte de tipos de mediunidade. Mas assim, o que acontece durante as cerimônias de ayahuasca e o que você pode fazer quando um espírito assim apresentar e aparecer para você, como foi o meu caso. Eu não sei dizer se ele já estava comigo e me acompanhou até a sessão ou se ele estava com algum irmãozinho ali presente e por eu estar com a mediunidade aflorada, eu me conectei com ele durante algum processo de cura meu, que eu comecei a sentir dor, sofrimento, conectei a minha vibração com a dele, enfim, é indiferente. Eu só sei que apareceu ali durante a cerimônia. A primeira coisa que a gente tende a fazer, e se isso acontecer com você, porque é muito comum quando as pessoas consagram as medicinas,
constantemente, buscando a autocura, buscando o autoconhecimento, expansão de consciência, a mediunidade vai começar a florar junto. Você está adquirindo sabedoria, adquirindo autoconhecimento, você está expandindo o seu ser. Então, os seus 5 sentidos, sexto, sétimo sentido, fica mais aguçado com as medicinas. Todo mundo que consagra Santo Daime ou Ayahuasca sabe que é assim. As suas sensações, né? A sua audição fica diferente, a sua visão, as cores, o som. Geralmente, todos os rituais, pelo menos que eu fui, já ouvi dizer que tem algumas tribos que fazem o uso da Ayahuasca, né? Dessa medicina no silêncio total, mas a maioria são com rezos e com músicas, né? No Santo Daime também, com os inários. A gente às vezes observa que o volume da música, quando a gente está na força, fica muito alto. Então, os 5 sentidos e automaticamente o sexto e o sétimo e os nossos, né, as nossas capacidades mediúnicas ficam afloradas. E foi o que aconteceu comigo. E eu senti a presença desse espírito sofredor. Eu fiquei muito assustada, eu quase surtei, porque eu não sabia lidar com isso, eu não sabia o que fazer. Saindo da cerimônia, voltando para casa, a única coisa que eu fiz é estender a mão assim e mandava amor. Eu sentia aquela presença, sentia a dor daquele ser, e eu falava: lembra que você é amor, lembra que você é luz. Eu te envio amor, lembra que você é luz, lembra que você é amor. Mas assim, gente, se isso acontecer com vocês, se durante uma cerimônia de Ayahuasca você vê ou você sentir a presença de um ser, né? Se você aí tem, não sei qual é a sua capacidade mediúnica, se você é vidente, clarividente, audiente, sensitiva, empata. No meu caso, eu sou muito empata, muito sensitiva. Então, por mais que eu falo, não, hoje eu vou trabalhar na cerimônia só para mim, eu acabo ali pegando um pouco de tudo do local, porque a mediunidade de empatia, ela é assim. Um médium sensitivo é assim. Sofre um pouco? Sofre, mas você aprende a lidar. E você aprende também a ancorar com os seus mentores. Então, se você está aí numa cerimônia de Ayahuasca e você sentiu a presença de um ser, de um obsessor, de um encosto, primeira coisa, ancore com os seus mentores. Ancore com os seus mentores de luz, no que você acreditar, Mestre Jesus, Mãe Maria, Arcanjo São Miguel, o que você acreditar, os seus orixás, seu guardião, ancore em uma força. Peça para que o seu mentor esteja mais próximo de você, que você sinta a presença dele. E realmente, nós precisamos lembrar, mais uma vez, que se esse ser se aproxima e entra numa casa sagrada, é porque o divino permitiu e porque ele está procurando alguma coisa ali. Muitas vezes é ajuda. Então, assim, eu sei que muitas vezes dá medo, principalmente se você está começando agora aí a aflorar a sua mediunidade, mas não mande esse ser embora. Saia daqui, vá embora, não faça isso. Lembre-se que esse espírito pode estar perdido, esse espírito pode ser um espírito sofredor e ele precisa ser encaminhado. Então, assim como um centro espírita ou um médio de transporte no centro de Umbanda iria encaminhar esse obsessor, esse espírito para as colônias, você ali no ritual de Ayahuasca vai fazer a mesma coisa se ele se apresentou para você. Ancore na força dos seus mentores, peça a proteção do seu guardião e mande amor para esse ser. E se você aí tem a mediunidade, né, clarividente, clareaudiente, consegue ouvir, conversar, se comunique, né? Mentalmente você pode fazer isso, porque é a comunicação mais comum, né, entre os encarnados e desencarnados. Você pode mostrar para aquele espírito que ele está numa casa sagrada e que ele também é amor e que ele também é luz. E se você tiver muito na força e não conseguir fazer nada disso, mandar amor, mandar luz,
e pedir para os seus mentores e guardião encaminhar aquele espírito, se você não conseguir fazer isso, comece a cantar os inários que estiver tocando. Porque com certeza a letra que estiver falando naquele exato momento que você sentiu aquele ser, vai ser o que esse ser estava precisando. Percebe? Então muitas vezes ele se aproximou, a espiritualidade permitiu que ele se aproximasse ali de você e naquela casa sagrada, porque sabia que ele poderia ser ajudado, poderia ser encaminhado. Porque assim, a gente não trata um espírito desencarnado quando a gente sente uma energia negativa de dor, de sofrimento, né? Com rigidez, com maldade, com medo. Se você demonstra medo, pronto, aí, né, se for um espírito zombeteiro, vai dar no que ele quer. Então você tem que lembrar que independente da figura que aquele ser está se apresentando para você, em essência, ele era um espírito igualzinho a você, com braço, com boca, normal. Ele pode estar se apresentando daquela forma, né, feia, vamos dizer assim, deformada, para te assustar. Mas você lembra que em essência, ele era igual a você. Só que agora ele é espírito, não é mais um encarnado, é sim um desencarnado. Percebe? Então você clareia a sua consciência para você anular o medo. Isso se você estiver aflorando com a sua mediunidade agora, né? Que é muito comum o medo, a gente achar muito estranho. Muitas pessoas até piram, até surtam quando a mediunidade começa a aflorar muito rápido, porque ela não consegue trabalhar o lado emocional. Eu mesmo tive muita dificuldade com o lado emocional. Agora eu estou me equilibrando, né? Mas no comecinho foi muito difícil. Eu achei que eu estava enlouquecendo. Falei, não, agora eu tô pirando. E teve vezes de eu falar, eu não vou mais consagrar ayahuasca, porque eu vou e sinto essas coisas ruins. Eu vou e vejo essas coisas ruins. Eu escuto. Eu não quero ver isso. Aí, fazendo o curso de apometria, né, que eu comecei há algum tempo atrás, agora eu estou aprimorando, né, estou fazendo aí em outro local para adquirir novas técnicas, eu percebi e tive, né, a compreensão de que se a espiritualidade maior permite que aquele ser esteja ali na sessão, seja ele que estava acompanhando você ou que estava acompanhando algum irmãozinho ali na egrégora, e se você sentiu, se ele se apresentou, é porque você pode encaminhar. Sozinho não, sozinho você não vai conseguir. Ancore nas forças dos seus mentores. Por isso é tão importante a firmeza em uma consagração de ayahuasca, de você consagrar a medida apropriada para a sua altura, para o seu peso, para a sua sensibilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa baixa, tenho 1,57 de altura, 51 quilos. Então, para mim, um copinho cheio, dependendo da graduação da medicina, se for uma 10x1, já é muita coisa. Se for uma medicina 5x1, que é uma medicina um pouco mais leve, aí até pode ser um copinho cheio. Dependendo da cerimônia, da egrégora, do meu estado emocional, eu consagro a segunda. Dependendo, não. Por quê? Porque eu já sou muito sensível à medicina. A minha mediunidade está muito sensível, o meu emocional, percebe? Então você, antes de ir para uma consagração de ayahuasca, perceba, sua mediunidade está aflorada ou está aflorando? Se você for o tipo de pessoa que não sente nada, nunca viu nada, tudo bem, trabalhe só o que você tem que trabalhar. As minhas primeiras consagrações com ayahuasca, eu trabalhei o perdão, eu trabalhei alguns medos que eu tinha, por exemplo, medo de barata, essas coisas, gente, tudo a gente trabalha. Os medos internos, não só esse, outros medos que eu tinha, perdoar pessoas da minha família, perdoar a mim mesmo, perdoar o meu passado, até aí estava tudo normal. Até que a minha mediunidade começou a aflorar, 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 foi aflorando, alguns tipos de mediunidade já está aflorada e alguns outros tipos ainda está aflorando, porque geralmente o médium, muitas vezes ele tem o dom da escrita, né, da psicografia, muitas vezes ele tem a clarividência,
mediunidade de incorporação. Então não é só um tipo, ele pode ter vários tipos, certo? E numa cerimônia de ayahuasca, os seus 5 sentidos ficam muito aflorados. Automaticamente a sua mediunidade também, o 6º sentido, as suas sensações, né, do mundo espiritual vai ficar muito visível, muito sensível. Então, se um espírito obsessor, perdido, sofredor, se aproximar, ou se você sentir a presença dele, se você ouvir ele chorando, ele, né, como foi no meu caso, sentindo muita dor, ele tinha uma figura muito feia e eu só conseguia mandar amor. Hoje eu consigo perceber que além de amor, é preciso você respeitar, é preciso você não ter medo, porque você precisa lembrar que por trás daquela figura toda desconfigurada ali, feia, esquisita, tem um espírito que encarnado ele era igual a você, igualzinho. Então você percebe isso, você manda amor, você manda luz, porque é um espírito que foi criado por Deus, mas ele está ali, ele muitas vezes não sabe que está fazendo mal quando ele encosta em outra pessoa, para aí pegar ectoplasma, energia vital. Muitas vezes ele está perdido, ele precisa ser encaminhado. Então, se você está numa cerimônia de ayahuasca, você não consegue se comunicar com ele, comece a cantar os inários, com firmeza, em voz alta. Ancore na força do seu guardião, do seu mentor e peça para que encaminhe esse espírito para a luz, para que a egrégora ali da própria casa firmada, da madrinha, do padrinho, também ajude para que todos os guardiões encaminhem aquele irmão para a luz. Porque se ele veio ali, ele está procurando alguma coisa. Ele poderia ter ido numa balada, numa rave, no bar, onde tem um monte de coisa que ele gosta, entendeu? Sexo à vontade, um monte de coisas desvirtuosas, mas ele foi numa cerimônia de ayahuasca, percebe? Então ele está precisando de ajuda. Então coloque aí a caridade, o seu amor, a sua compreensão, mande luz para esse irmão. E se você observar que já é um obsessor de uma obsessão complexa, que quer se vingar de você, que tem algum karma, alguma coisa com você em vidas passadas, aí já é outro assunto. E a gente comenta daí em outro vídeo, que isso também pode acontecer, certo? Bem, gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Sempre lembrando que antes de você ir para uma consagração de ayahuasca, faça suas firmezas, faça suas orações, peça proteção. Eu sempre gosto, quando eu saio de casa, isso que está aqui marcado neste quadro. Entrego, confio, aceito e agradeço. São essas palavras que eu entrego ao divino, aos meus mentores, aos guardiões, que tudo que acontecer no ritual de ayahuasca vai ser para minha evolução, para o meu desenvolvimento. E não fique apontando o dedo. Ai, o obsessor estava naquele irmão, que aí eu senti. Porque aqui ninguém é perfeito. Todos nós estamos em evolução. Você pode ser um médium de incorporação, você pode ter a sua mediunidade linda, mas você também tem erros, você também tem falhas e você muitas vezes, assim como eu, dá brecha para um encosto, para um espírito obsessor entrar. E quando isso acontecer, de eles se aproximarem da gente, utilize essas técnicas que eu passei. Aliás, eu sempre falo que o que eu acho muito bonito no Santo Daime é que todos cantam os inários. E muitos rituais de ayahuasca, as pessoas acabam muitas vezes não cantando. É importante você cantar. Se você sabe a letra da música, do rezo que está cantando, cante junto. Porque se um irmão desse se aproximar, através da música você conecta e você manda essa mensagem de conforto para ele. Certo, gente? Bem, receba um grande abraço, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com aquele irmão que também consagra as medicinas e que talvez não tenha esse conhecimento. Porque, gente, quando aconteceu comigo, eu fiquei em choque, eu quase surtei, foi muito difícil. Agora eu já consigo trabalhar de uma forma mais equilibrada
e eu sei que realmente isso é possível, isso é natural, e nós, como médium, precisamos fazer a caridade, a nossa parte, e auxiliar, então, para que todos esses irmãos perdidos, que são também filhos de Deus, mas que estão ali na escuridão, para que sejam encaminhados para a luz. Gratidão e até o próximo vídeo.